corpo na liturgia é muito importante. A gente caminha, por exemplo, para vir comungar, a gente fica de pé em alguns momentos, por exemplo, acabamos de cantar Aleluia, foi só começar, a gente ficou de pé, né? E depois da homilia, que é esse momento agora, nós vamos ficar de pé para rezar o creio. Vocês estão sentados agora, estão ouvindo, e a gente faz um minuto de silêncio e depois a gente fica de pé e proclama aquilo que a igreja chama de símbolo da fé. Símbolo da fé. E a gente, então, em resposta à palavra de Deus, a gente diz: eu creio nessas coisas, com a fórmula que a igreja nos dá. Então, nós cremos. O símbolo da fé, ele então, ele tem a ver com uma adesão que a gente faz à fé que é da igreja. Por isso ele é na primeira pessoa. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Ele não é cremos, ele creio, né? Porque eu adiro à fé que é de todos, né? E esse ficar de pé significa, né, eu estou pronto. Estou pronto para essas coisas aí que foram lidas, refletidas, pensadas, meditadas, né? Eu estou pronto, estou de prontidão. O ficar de pé lembra essa prontidão. E me parece que o Evangelho fala disso hoje para a gente. Fala dessa experiência da prontidão, da adesão a Jesus, né? E da adesão àquilo que Jesus mesmo aderiu. Aderir significa colar, né? Então nós colamos a nossa vida na vida de Jesus. Essa é a melhor tradução de fé. A palavra fé, né, ela tem vários significados a depender da língua, né, que a gente traduz. Por exemplo, no hebraico a palavra fé significa corda. Corda de amarrar. Eu me amarro em alguma coisa. Eu me seguro nessa coisa. Por isso, na oração inicial que a gente rezou no começo da missa, depois que cantamos um hino de adoração a Deus, a gente falou da âncora, que os nossos corações estejam ancorados onde se encontram as verdadeiras alegrias. A âncora, ela tem uma corda e a gente fica amarrado, né, com o nosso barquinho da nossa vida, da nossa comunidade, da nossa existência. A gente fica ancorado, a gente fica seguro, firme, porque a gente está amarrado em Cristo, a gente está, né, preso a Ele, preso no bom sentido, né? Então, a adesão a Jesus é muito importante para nós, a fé em Jesus é muito importante para nós. E o Evangelho fala disso, de um momento de crise, em que Jesus, fazendo a sua pregação, a sua homilia, lá na sinagoga de Cafarnaum, Jesus diz algumas palavras que soam duro nos ouvidos dos discípulos e discípulas. Quais palavras são essas? Nós acompanhamos durante todo o mês de agosto, né, as palavras de Jesus nessa grande homilia sobre o pão da vida. Num dado momento do discurso, Jesus começa a não falar só de pão, mas falar que o pão que ele é, o alimento que ele é, na verdade é a sua carne e o seu sangue dados para a vida do mundo. E a sua carne e o seu sangue dados para a vida do mundo significa: a minha vida aqui nesse mundo é alimento para vocês. E ela vai nutrir o caminho de vocês. Essa minha experiência humana, vital, aqui vai nutrir a vida de vocês, porque eu sou, né, esse pão que Deus enviou. Mas ao usar os vocábulos carne e sangue, Jesus assusta o pessoal, né? Ou melhor, o pessoal fica assustado com as palavras de Jesus. Jesus não quer assustar ninguém, né? Só que, na linguagem bíblica, carne e sangue não significa tecido, no sentido de que a gente vai virar canibal e comer a carne de uma pessoa humana. Não é isso. Nem vamos beber sangue de ninguém, nós somos vampiros, né? A gente gosta muito de filme de vampiro, mas não rola, né, esse prato com a gente. Significa carne e sangue, significa a integridade da vida de uma pessoa na sua condição humana.
No caso, essa pessoa é Jesus. A vida inteira dele. Como ele viveu aqui nesse mundo. Então, muitos discípulos que não tinham fé, isto é, não aderiram a Jesus, não amarraram a sua vida na vida de Jesus com a corda da fé, essas pessoas começaram então, gente, essa conversa está ficando estranha, vamos sair daqui, vamos embora. E foram saindo de fininho. Até Jesus virar para os 12 e dizer para os 12, vocês também vão embora? Me parece que esse não é um momento de multidão. Me parece que esse é um momento de muita pouca gente ficar perto de Jesus. Porque Jesus fez o quê? Ele apertou os parafusos. Eu estou querendo usar aqui uma imagem para dizer, ele sentou com os discípulos e falou, olha, está na hora de vocês resolverem aqui o que vocês querem da vida. Jesus faz isso em vários momentos. Num momento ele pergunta assim, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E vocês, quem dizem que eu sou? Num outro momento Jesus diz assim, olha, o Filho do Homem vai sofrer, vai ser rejeitado pelos anciãos, pelos sacerdotes, pelos chefes do povo, vai ser crucificado e no terceiro dia vai ressuscitar. Jesus está dizendo no fundo, presta atenção, porque esse caminho está nos conduzindo para a cruz, está logo ali na esquina, entenderam? Então tem momentos assim decisivos, chaves, em que Jesus olha para o pessoal e diz assim, o que você quer? Como é que está aí? Vai prosseguir? Vai continuar nesse caminho me seguindo? Você está pronto? Você está pronto para continuar? Então, esse é um dos momentos que Jesus diz para os que permaneceram, vocês também vão embora? Isso significa que Jesus está dizendo para eles, olha, mais do que aderir a mim, tem algo a mais aqui. Vocês vão aderir a mim, tá certo? Vão andar comigo no caminho, beleza? Mas tem um plus, um algo a mais. E que algo a mais é esse? E aí eu compartilho com vocês uma coisa que é uma reflexão que é muito bonita na nossa igreja, que é a seguinte, atenção. A fé em Jesus ou a fé de Jesus? Elas não estão opostas, então não cabe aqui o ou. É necessário ter fé em Jesus, em aderir a Ele como pessoa, em rezar, conversar com Ele, ter uma relação pessoal com Jesus, ouvir Sua palavra, ler a Bíblia, ler os Evangelhos e conhecer Jesus, esse que seguimos e a quem nós aderimos. Isso é a fé em Jesus. Isso é um estágio muito importante. Talvez nós estejamos nele, todos nós. Mas chega um momento em que a fé em Jesus vai nos empurrar para a fé de Jesus. Em que Jesus acreditava? Quais eram as escolhas que Jesus fazia na vida? Como é que Jesus se comportava diante de determinada coisa? Quais são os princípios que regiam a vida de Jesus? Então o discípulo e a discípula são chamados a isso, Primeiro momento, a gente fazer essa experiência da fé em Jesus, no sentido da adesão a Ele, e deixar que essa experiência nos empurre mais para cima um pouquinho, para a gente ter a fé de Jesus. E essa fé de Jesus significa assumir a vida dele em nós. Para dizer como Paulo no fim de tudo, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Vamos repetir essa frase? Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu acho que o pessoal que tinha aderido a Jesus e foi embora, não estava muito afim da fé de Jesus. Eles recuaram. Eles voltaram atrás. Na hora de dar o salto, eles voltaram para trás. Porque eles pensaram assim, essa palavra é dura, quem pode seguir? E é isso mesmo.
Tem uma hora em que a coisa aperta, e que ela fica exigente e comprometedora, de tal maneira que a gente vai olhar assim e vai dizer, não tem volta. Daqui para frente não tem volta. E tem coisas na vida que é assim mesmo que funciona. Por exemplo, uma das estratégias... Água. Aqui atrás. Obrigado. Uma das estratégias dos russos para vencer os alemães, você sabe qual era? Eles saíam das suas cidades no inverno, botavam fogo em tudo. Iam embora, deixavam a cidade lá queimada, sem nada. Os alemães chegavam, morriam de frio, porque não tinha comida, não tinha casa, não tinha nada para eles. Então, os russos entenderam que era caminho sem volta, que eles tinham que tomar uma decisão, que os levava para frente. Vamos salvar a vida ou não vai restar nada? Ah, mas vamos ter que queimar nossas casas? Vamos ter que destruir tudo? É isso ou morrer na mão dos alemães? Isso é histórico, vocês sabem, né? Então, eles iam embora, queimavam tudo, os alemães chegavam e morriam de frio lá. Paulo não utiliza essa imagem. No tempo de Paulo, isso não tinha acontecido ainda. Paulo utiliza uma outra imagem, a imagem do casamento. O casamento entre um homem e uma mulher, né? Claro que Paulo é um homem de 2000 anos atrás, né, gente? A gente não vai esperar de Paulo, né, um discurso feminista. A gente não tem como esperar isso de Paulo. E a gente não concorda com ele quando ele fala da mulher daquele jeito em relação ao homem, né? Nem religiosamente dá para pensar desse jeito que Paulo pensa. Mas Paulo está dizendo ali algumas coisas importantes no meio dessas coisas difíceis de engolir. Ele está dizendo assim: olha, Cristo ama a sua igreja do jeito que o marido ama a esposa. E ele purifica a sua igreja com a água unida à palavra. Paulo está falando do batismo. E ele alimenta a igreja como sendo o seu próprio corpo. Paulo está falando da Eucaristia. Então nós estamos aqui com o nosso noivo Jesus. Nós somos a igreja. E ele nos purifica com a água da palavra, que é o batismo, e com a palavra que nos foi proclamada, e com a mesa eucarística, que é onde Cristo nos dá seu corpo e sangue. Para quê? Para a gente ter a força de seguir como esposa atrás do nosso noivo, que é Jesus. E de ter uma relação com ele tão bonita quanto é a relação do marido e da mulher e do marido. Tão unida, tão vinculada a ele como é a de um casamento. É isso. É uma opção sem volta. Casar é uma opção sem volta. Entenderam aqui por que essa leitura está aí? E na primeira leitura, a gente teve uma outra história, que é a história da Assembleia de Siquém. Quando Josué fala para o povo que está voltando lá do exílio da Babilônia, dizendo para eles assim: olha, atenção, foi Deus que nos tirou do Egito. Mas se vocês quiserem seguir o Deus lá da Mesopotâmia que vocês trouxeram, ou seguir os deuses aqui dessa terra de Canaã, tudo bem. Eu e a minha família, nós vamos seguir o Deus que nos tirou do Egito. Então, o momento é de decisão. É isso. E no caminho que a gente faz, Jesus então vai nos puxar a cordinha, não é? Para a gente então começar passo a passo, tempo a tempo, num processo, a gente se decidir, ou ir se decidindo cada vez mais pelo caminho do Evangelho, pelo caminho da vida de Jesus, né? Assumindo em nós tudo aquilo que Ele era para Deus e para os irmãos, né? Seu compromisso com as pessoas pobres, enfermas, com as pessoas que eram tiradas, né, e colocadas à margem, seu compromisso com o reino de Deus, que é vida plena para todo mundo, o seu compromisso e o seu amor com o Pai, né, a quem ele chamava de papaizinho, a quem ele buscava na oração, né, fazendo a vontade de Deus obedientemente o tempo todo, né?
Então, nós fomos colocados nesse caminho. E não é que a coisa depende só da gente. A graça de Deus vem ao nosso encontro. No salmo que a gente cantou, provai e vede quão suave é o Senhor. O Senhor Deus é bondoso e escuta as preces dos justos. Eles clamam e Deus ouve. Deus cuida da gente. O salmo estava querendo dizer isso, né? Que o caminho tem as suas exigências? Tem. Mas Deus está ajudando, Ele está junto, Ele está conduzindo e cuidando de cada um de nós. Então, queridas irmãs e irmãos, que depois dessas leituras, a gente possa responder como Paulo: a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Nós não temos outro, não. Você é o melhor que Deus deu para nós. Isso é tudo que Deus podia fazer por nós, é você. Nós vamos seguir seu caminho. Amém.